reação do Brasil veio. Lula assinou o decreto que regulamenta a chamada Lei da Reciprocidade. Mas o que isso muda na prática? A medida ela tem poder real para conter os efeitos do tarifaço ou é só mais um gesto simbólico, pensado para um discurso interno? O Brasil promete não ficar passivo, mas retaliar como? Com que força? E a que custo? Nossa corrente de comércio com os Estados Unidos é desigual. Exportamos bem menos do que importamos. E ao adotar uma postura de enfrentamento, o país pode acabar se isolando ainda mais. Justamente no momento em que tenta atrair capital, retomar credibilidade e buscar protagonismo global. Responder é necessário, mas sem estratégia, a resposta vira um ruído. E ruído tem custo. Enquanto o dólar pressiona, o risco fiscal se agrava e Trump já ameaça até a Rússia. A pergunta que fica é: o Brasil tem um plano real ou está só reagindo a uma narrativa? Comigo no painel de hoje, Bruno Musa, economista e sócio da Aquavero. Bem-vindo, Bruno. Sempre muito bom tê-lo com a gente. Obrigado. Mais uma semana. Obrigado. Otávio Facuri, investidor. Obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer estar aqui de novo, Paula. E o William Castro Alves, estrategista, chefe da Avenue. Bem-vindo, Will. Sempre um prazer conversar com vocês. Gente, tema interessante e importante para a gente discutir, começando, né, até nessa nossa leitura especificamente, Brasil. Bruno, a tal lei da reciprocidade, né, ela parece muito mais um gesto político do que uma ação estratégica para você. O Brasil tem o que retaliar ou estaria só dando aí um murro em ponta de faca? Bom, vamos lá. Eu acho que a gente, quando compra uma briga, a gente tem que ser estratégico. A gente tem que entender quem está do outro lado e ter um mínimo de humildade para aceitar. Como eu comentei na semana passada, a mesma coisa que uma criança de 10 anos querer brigar com faixa preta de 25 anos e achar que vai ganhar. Então, no mínimo, nós temos que nos olharmos no espelho e olhar e falar: eu gostaria de ser igual a eles, ter a força que eles têm, eu preciso mudar a minha rota. Ou então, eu tenho que aceitar que essa briga é completamente injusta. Injusta sob o ponto de vista, digamos, até estratégico da coisa. Você vai tentar bater, mas só vai apanhar. Você tem muito mais a perder. Portanto, a pergunta que você fez no início, eu acredito que é muito mais narrativa. Agora, infelizmente, como nós estávamos falando aqui antes do programa, nós temos hoje no governo pessoas, e eu gosto de individualizar a conduta, nós como bons austríacos individualizamos a conduta e não colocamos abstrato na coisa, o país atuou, não, são indivíduos que estão lá escolhendo por uma estratégia. Essas pessoas que hoje representam os interesses do Brasil nesses foros internacionais têm uma visão um pouco distinta do que é o caminho da prosperidade, o caminho do aumento de produtividade, da geração de riqueza e de colocar o país entre aqueles países, digamos, mais abertos, mais livres, com melhor competição de atrair o capital estrangeiro, de não ser hostil ao empreendedor. Nós estamos completamente oposto a tudo isso. Então, o meu ponto é narrativa, mas como nós temos essas cabeças com um pensamento completamente, como eu brinco, ideias mofadas que eles não param de tirar do armário, a gente pode, infelizmente, optar por um caminho, não nós, mas eles, e nós sofremos as consequências, de ir adiante com essa guerra contra Donald Trump. Você pode concordar ou não com as tarifas, mas ela é uma realidade, elas são uma realidade hoje. E se você resolve bater de frente com ela, a gente sairá perdendo e muito. Basta olhar o que nós exportamos, o que nós importamos e o que os Estados Unidos importam do Brasil. O que é mais fácil? Nós colocarmos o nosso produto de valor agregado, digamos, da Embraer, para outros países, ou os Estados Unidos encontrarem commodities, que é grande parte do que o Brasil exporta em outros players ao redor do mundo. Então eu acho que exige muito cuidado e exige até pressão de nós colocarmos, porque o grande ponto, e finalizo aqui, um dos grandes problemas da política é que não são eles, os tomadores de decisão, que sofrem as consequências. Somos nós que pagamos as consequências. Eles lá, em volta da mesa, financiado por nós, tomam decisões que é melhor para eles e nós pagamos as consequências. E essas podem ser bem duras. Quais são essas consequências, Facuri, na sua visão? Que a gente pode vir a pagar, inclusive? Olha, que as pessoas às vezes não se lembram, né, ou deixam de pensar no tamanho da dependência que nós temos hoje do mercado americano e dos Estados Unidos. Além dos laços históricos, né, que nós temos com os Estados Unidos em termos de cultura, valores, a nossa república, né, meio que é moldada nos moldes
dos Estados Unidos, né? Nosso sistema federativo, tá? Tem muita herança em relação a isso. A dependência que nós temos hoje, não é tão fácil você ignorar ou tentar imaginar, é muito difícil imaginar você viver desconectado comercialmente, economicamente e até culturalmente dos Estados Unidos. Desculpa te interromper, mas é que eu achei muito bom esse ponto, que casa com aquilo que o Bruno tinha comentado, né? Que a notícia chegou aqui de uma forma, não, mas o Brasil exporta pouco, se pegar da pauta dos Estados Unidos é pouco representativo, e aí parece que a gente não tem essa conexão com os Estados Unidos. Mas essa conexão com os Estados Unidos, ela não vai só naquilo que a gente compra e vende, mas tem um alinhamento de uma civilização ocidental cultural, que tem certas culturas, que segue certas normas. Basicamente, como é que a pessoa que está nos assistindo vai entender isso? A gente é mais parecido com os Estados Unidos ou com o Irã? Exatamente. Ponto. Exatamente. Deu, você já entendeu que a gente é mais parecido com os Estados Unidos. A gente é mais parecido com os Estados Unidos ou China? Bom, os Estados Unidos. Então, assim, e aí, durante alguns anos para cá, a gente tem se alinhado com a Rússia, que não tem nada a ver, eu já visitei, a gente é muito diferente do Brasil, aí, com a China, com o Irã. A gente foi se alinhando disso, negando que a gente faz parte desse comércio, dessa civilização, de tudo isso. Foi uma opção que o Brasil fez, uma opção que está se provando prejudicial ao país. Exato. Porque existe uma elite hoje, empresarial e financeira, que vê no curto prazo vantagem de você fazer mais negócio com a China, fazer mais negócio com esses outros países, porque no curto prazo você enxerga os balanços, recursos, dinheiro e tal. Mas a consequência de longo prazo que nós estamos vendo é exatamente esse desalinhamento do mundo ocidental, das democracias ocidentais, vai acabar custando para o Brasil a perda dos canais que nós temos, nossos acordos militares. Olha só, a gente se perguntou os prejuízos que a gente pode ter. Temos acordos militares de décadas, né, de cooperação com os Estados Unidos. Temos acordos de outros tipos, educacionais, na área da educação. Temos acordos, além dos comerciais, no âmbito jurídico, tem vários. Transferência de tecnologia, que está acontecendo da NVIDIA. Daqui a pouco assim, a gente vai poder comprar chip da NVIDIA. Tudo que a gente usa hoje. As empresas usam o dobro do PIB do Brasil. Todos os clouds hoje das empresas, do governo brasileiro, são de empresas americanas. Então, assim, a dependência é muito maior do que os próprios números mostram. Quando você analisa a balança, não, é 40 bilhões, é equilibrada e tal. Mas o que a gente exporta commodities, como o Bruno falou, que eles podem comprar de mais 10 fornecedores. Mas a gente falou da balança... O que a gente importa deles é porque é deles, a tecnologia, os serviços que só tem deles. E você falou de equilíbrio da balança comercial, mas quando a gente analisa o balanço de pagamentos como um todo, ou seja, o balanço de capital, o balanço financeiro, nós somos extremamente dependentes do capital estrangeiro que vem para cá americano. Exatamente. Vamos entrar na conta de capitais. Nós temos pelo menos 11 ou 12% da dívida pública brasileira está na mão de investidores americanos. Então, se você quiser ir para o extremo, falar os Estados Unidos está fazendo uma guerra pesada contra o Brasil, não está pesada, está leve ainda. Porque se quiser entrar no âmbito das finanças, se os Estados Unidos fizer com o Brasil o que fez com a Rússia, por exemplo, tira o Brasil, os bancos do sistema SWIFT, proíbe a empresa americana de investir aqui. Imediatamente, os 11, 12% de investidores que têm título brasileiro vão sair vendendo isso aí, e vai ficar mais difícil ainda de financiar a nossa dívida, o juro vai subir, o dólar vai subir. E num extremo maior ainda, se a gente realmente quiser peitar, eles podem, por razões, pelo descumprimento dos acordos que o Brasil tem já, ir para medidas mais extremas, né, em cima das nossas reservas. Então a gente não quer nem pensar nisso. E aí a gente fica comemorando soberania. Pois é. Eu falo pro pessoal, não vou nem falar. Os Estados Unidos respeitam a soberania de Cuba até hoje, né? Você entrava em Cuba ali em 2 horas, eu tomava Cuba, acabou. Acabou tua brincadeira. Respeita até hoje a soberania de Cuba e de Venezuela, cara. Respeita. Só que assim... Respeitar uma coisa. É só olhar. E sabe de uma coisa que eu estava pensando também? Você vê como a gente tem um pensamento realmente que é o desenho do tal do desdolarizar e você colocar a cadelinha lá, o vira-lata, como nós temos um complexo de vira-lata. Quando você vê agora o governo e a oposição brigando aqui entre si, nessa tal soberania, que não leva a nada de incremento de melhoria de vida das pessoas, o que nós vemos é que essas tarifas têm sido extremamente, digamos, atrativas ou interessantes para o Trump colocar os interesses dele, que é o interesse americano como um todo. E a gente fica aqui discutindo esquerdinha, direita, esquerda, direita. Polarizando, né, e a questão de soberania é usada como narrativa para se defender. Isso. Mas é porque satisfaz o interesse do governo atualmente. Claro. Eles nunca falaram de soberania quando a Europa embargou o peixe brasileiro.
É a fatal arrogância de Hayek, em que ele fala... E quando a China embargou o frango, quando encontrou a gripe aviária aqui, nas galinhas aqui, parou de comprar frango. Porque eu vejo... Mas nunca ninguém reclamou da soberania com Xi Jinping. Eu vejo discussões aqui. E nem com o Macron, né, que andou de mãos dadas com o presidente, de mãos dadas com o presidente, porque ele parou de comprar o nosso peixe, que está aí agora com cancelamento de remessas aí para os Estados Unidos. É que o momento talvez seja mais propício, né? Talvez aqui nesse sentido. Tem que ter um inimigo externo, Sim, né? E aí agora o momento seja desviar. Rapidamente, eu vejo isso. uma discussão interna aqui. Não, o Trump está fazendo isso para ajudar o Bolsonaro. Sinceramente, vocês acham que o Trump vai se submeter à vontade do Bolsonaro para salvar o Brasil ou ele está olhando os interesses americanos? Sim. Como eu falei, Hayek, prêmio Nobel em 1974, escreveu sobre a fatal arrogância. Me parece isso. Nós temos uma fatal arrogância aqui de achar que o presidente americano, da maior economia do mundo, vai parar os Estados Unidos, prejudicar os consumidores deles para satisfazer a vontade do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, né? Esse é um ponto, depois eu até quero me aprofundar na questão mais política, mas Will, só puxando esse gancho, como que fica a imagem do Brasil para o investidor externo? Então, o pessoal sempre me pergunta, né? Eu moro em Miami, tô lá, viajo, vou para Nova York, o que estão falando do Brasil, né? O que se fala do Brasil? Eu falei, a mesma coisa que fala da Guatemala, que no jornal de vez em quando passa ali, né? 30 segundos a Guatemala, ou a Nicarágua, alguma coisa aconteceu com esse país que a gente olha, passou no jornal de 30 segundos, você nem lembra mais, né? Infelizmente é meio que isso, assim, não é muito diferente. Beleza, virou capa ali de alguns jornais, ou chamou atenção quando o Trump tarifou mais o Brasil, né? Mas morre, acaba e para por aí, né? Toda essa ideia de realocação de capitais globais, que em 2025 se mostrou acertada, de fato a Bolsa da Alemanha sobe 40, da Polônia 50, o EWZ subiu e tudo mais. Argentina. Mas quando a gente fala em realocação, é realocação tática. O sujeito sai dos 68% alocado nos Estados Unidos para 63%. E aí esse 5% ele espalha no mundo, né? E aí vem 1% para cá. Que pra gente é relevante, para eles nada. A gente já faz uma diferença absurda, bota a bolsa lá na máxima histórica, o dólar para 5,40. Mas é no tático. E agora, hoje mesmo, saiu um relatório da BCA Research falando assim, not worth the risk, sobre Brasil, not worth the risk. Basicamente dizendo o seguinte, PIB deve desacelerar, o déficit tende a aumentar, se tem uma eleição que ela ainda parece incerta na cabeça deles. Aonde saiu isso? Desculpa. BCA Research. E basicamente dizendo o seguinte, not worth the risk of Brasil. Ou seja, os nossos prêmios de risco têm que subir para que a gente continue retendo os investimentos que estão aqui. Não é só para trazer, para reter investimento. Não perder. Porque a decisão de investimento é ativa. Ele olha o prêmio de risco atual do país e olha para o resto do mundo. Exato. Se no resto do mundo, aqui o risco aumenta, mas o prêmio não aumenta junto, ele tira e vai para outro lugar. Então, assim, você tem diferença de juros legal e tal, mas aí você começa a questionar até que ponto vale a pena, né? Eu acho que essa é um pouco a visão aí que a gente tem agora, pós-tarifa, é o seguinte, bom, Brasil era um país que tinha saído muito bem nesse cenário de tarifa, agora não saído muito bem para ser um dos piores, talvez, nesse cenário de tarifas. Pô, né? Em tarifa nominal somos o pior. Exato. Isso porque não entrou a tarifa do diesel ainda, do petróleo. Esse é um ponto. E isso se não escalar também, né? Porque daqui a pouco ele não vai amanhã, hoje ele não vai falar alguma coisa aqui, né? Então, aí acaba que o Brasil perde, né, nesse momento de realocação global, onde realmente o dinheiro saiu um pouco dos Estados Unidos, um dólar mais fraco e tal, a gente perde a atratividade. Então é mais ou menos nisso que o Brasil se insere, né? Eu acho que o Brasil diminuiu bastante de tamanho, infelizmente. Tem a sua relevância institucional, tem a questão da ideologia, que foi um pouco que pautou a decisão. Pessoal, eu falo muito aqui, estou falando muito no Brasil, que é o seguinte, não foi uma ação ou só decisão, foi uma reação a uma série de coisas que vinham acontecendo. Quando você tem um alinhamento com Hamas, com Palestina, com o Irã, quando você fala que o ataque de Israel comparou ao nazismo, quando você compara o Trump com uma ação nazista fascista, o que você espera de resposta? Não, vem aqui, vamos comer um hambúrguer junto, né? Daí você pode oferecer a jabuticaba depois. Porque a contraparte é o Trump. A gota d'água foi o Lula ter falado contra o dólar no BRICS. Exato. Foi a última das declarações dele, a gota d'água. Porque, na verdade, ele foi escalado para falar disso. Você vê que a Rússia e a China, que são os controladores do bloco, ninguém falou. Famoso boi de piranha. E quando perguntaram para o chanceler russo, ele falou, não, isso aí não é coisa nossa, isso é coisa do Brasil. Eu quero até... Então é o famoso, você falou boi de piranha, tem outro termo também que é o... Isca, não. Não,
Ditado popular. Você quer depois eu vou lembrar. Eu quero até entrar um pouco mais nesse sentido, né, de entender ali até o oferecimento da jabuticaba, né, o quanto isso pode nos custar ainda, mas daqui a pouquinho, para não cortar o raciocínio de vocês, a gente precisa para um rápido intervalo. Você que está aqui acompanhando o nosso painel BMC, continue com a gente, voltamos em 2 minutos. Estamos de volta aqui no painel, conversando mais sobre tudo as expectativas, né, sobre como o Brasil deve reagir em relação às tarifas anunciadas pelos Estados Unidos. No bloco anterior, né, até falamos aqui um pouquinho mais sobre as questões políticas, né? Muito foi citado que o Trump acabou fazendo isso por conta do Jair Bolsonaro. Você muito bem argumentou ali nesse sentido, Bruno, falando também em relação à proximidade do Brasil com o BRICS, falando aquelas questões ali sobre desdolarizar. E aí a gente teve no final de semana ali o presidente Lula oferecendo uma jabuticaba a Donald Trump. O quanto isso, na sua visão, Bruno, prejudica ainda mais, ou não sei se seria azeda, né? Talvez não é por causa da jabuticaba aqui no azeda, mas deixa talvez ali mais indigesto, vamos dizer, esse licor de jabuticaba aí sendo degustado para Donald Trump. Ou caipirinha, né? Ou caipirinha. Bom, eu acho que o ato da jabuticaba ele é mais algo como mais uma vergonha doméstica que é exportada do que efetivamente prejudicial ao imbróglio. Ele já é prejudicial. Como o Faca muito bem falou, para mim, a cereja do bolo veio o Lula bater de frente contra o dólar. Vale lembrar que antes dessa cúpula do BRICS, que foi esvaziada, né? Porque até o México mandou uma pessoa de segundo escalão, se não me engano, né? Vale lembrar que o Trump tinha dito, há um tempo atrás, que se os BRICS continuassem com a ideia de substituir, ou a tentativa de substituir o dólar, ele imporia uma tarifa de 100%. Então, concorde ou não, 50% ainda está em vantagem. Está barata. Só que, mesmo assim, me parece que ele continua colocando em xeque a palavra do Trump e vai lá na cúpula do BRICS e fala em voz alta sobre o dólar, contra o dólar. Depois, inicia uma campanha no começo dessa semana, o tal desdolarizai-vos. Mais uma vez. Quando o Faca muito bem falou, o chanceler da Rússia falou, isso é a ideia do Lula, não é ideia nossa. A China tem uma estratégia de desdolarizar? Tem, mas ela fica quietinha. Agora fala assim, mercado essa estratégia. Exato. Agora me fala. Na gestão da dívida, na gestão Exato. Agora, qual é a ação na prática que o governo brasileiro tem feito para desdolarizar? 340 bi da reserva internacional é em dólar. Você só está falando da boca para fora e zero ação. E um gerenciamento de risco, nós que somos todos aqui do mercado financeiro, um gerenciamento de risco tão infantil que você só tem a perder. Então assim, eu vou tomar todo o risco do mundo para ter 0,1% de retorno. Quem te ensinou a fazer esse gerenciamento de risco? Você vai apanhar e vai doer. Então, só para finalizar, a gente precisa começar a entender que isso vai gerar consequências brabas e com o Trump do outro lado, não se brinca, porque dói, vai doer e vai doer aqui no bolso de todos nós e dos produtores, das empresas, de um país que já está à beira de um abismo fiscal. Né? Eles estão muito mal acostumados com as gestões anteriores, a gestão do Biden e dos outros governos, até mesmo o primeiro mandato do Trump, que ele não deu muito foco para isso. Mas o que eu vejo que tem acontecendo já há algum tempo, eu lembro quando o Lula tomou posse. Os primeiros meses, ele viajou com uma comitiva para a China e fechou uns 15 memorandos de entendimento, quase que pré-acordos comerciais. Ele abriu o Brasil para a China no setor mineral, no setor de educação, no setor de infraestrutura de portos, em vários setores, setor financeiro. Quer dizer, cada memorando desse, ele basicamente abriu as portas e ofereceu um setor. E com que a China tem pessoas, delegações chinesas hoje dentro dos ministérios estudando setores para entrar. Então, basicamente, ele fez um acordo e ele abriu o país para a China. Então, o que eu vejo... E deixou a embaixada brasileira sem ninguém lá nos Estados Estados Unidos. E o americano também não nomeou ninguém aqui. E não se encontrou com o Trump até hoje. Não, e se encontrou com o Milley porque ele foi visitar a Cristina lá com a plaquinha Cristina Livre pedindo para não interferir no Brasil. A opção foi feita. Agora, qual a vantagem para o Brasil? Eu não sei que vantagens eles negociaram lá para o país, ou se de que forma eles estão ganhando com isso. Porém, ficou claro que o Brasil está sendo meio que usado como bucha de canhão. Bucha de canhão. Por quê? Porque
A desvalorização, no sentido prático, ela vem acontecendo. Eu tomei a liberdade de olhar aqui a variação da conta reserva do Banco Central. Houve uma redução dos Treasury Holdings, da carteira de Treasuries brasileira, caiu 26%. Mas não é uma coisa de agora, é uma coisa gradual que vem acontecendo, mas está acontecendo igual em outros países. Está acontecendo no Japão, está acontecendo na China, é uma coisa gradual. As próprias reservas, né? Você chegou Exatamente. a ter 5% agora do renminbi chinês, né? Vem diminuindo um pouco Vem o dólar, diminuindo. aumentando Eles estão migrando. Eles estão migrando. O ouro tem crescido. Está aumentando em ouro, está aumentando agora com a alta de juros em outros países, como o Japão, por exemplo. O próprio Banco Central japonês vai ter que realocar. Mas na média 60% ainda é dólar. Ainda é dólar. Então, uma coisa é isso acontecer pelas forças de mercado normais. Agora, você ir lá e fazer o discurso como ele fez, para mim, ficou claro que o Brasil está sendo usado, que está defendendo interesses como bucha de canhão. Porque seria o que a China e a Rússia gostariam de dizer, mas não dizem, porque eles precisam, entre eles têm diálogo e têm negociação. E o Brasil foi colocado ali como um membro de segunda linha do BRICS para fazer o discurso, só que o Trump vai reagir a esse discurso da forma que ele acha que deve para defender os interesses americanos. E duas coisas que tu falou, assim, primeiro, uma é assim, traduzir um pouco isso para quem está nos assistindo, você pega aí, qual que é a vantagem para o cidadão de Osasco, de Porto Velho, de Cuiabá, da gente falar, vamos desdolarizar? Tem nenhuma vantagem para ninguém no Brasil de falar isso abertamente, né? Assim, você não tem, uma que você não tem plano, mas mesmo você tendo um plano, assim, qual que é a vantagem de você desdolarizar a economia? No limite, você vai tornar a economia cada vez mais fechada, o brasileiro vai ficar cada vez mais limitado numa ilha, tal qual o venezuelano lá, eventualmente com o bolívar ou o cubano lá com a moeda desse. Então não tem vantagem nenhuma para quem está nos assistindo, para o brasileiro, essa ideia de brigar com os Estados Unidos e desdolarizar. É simplesmente é aquilo que você falou lá no início, né? São algumas pessoas que tomam decisões que se beneficiam a eles, mas a grande parcela da população não se beneficia. E o outro ponto é que você não estabelece, o BRICS pode chegar e dizer amanhã, não, agora vai te criar uma moeda e tal, não sei o quê. Mas não é assim, é o mercado que determina qual que vai ser a moeda. Você tem que ter conversibilidade, você tem que ter aceito, você tem que ter profundidade. Por exemplo, pega confiabilidade, você tem confiabilidade no franco suíço. Só que você não tem profundidade no franco suíço. O mundo inteiro que quiser adotar o franco suíço não dá, não consegue. Não tem tamanho. Não tem tamanho, exato. Não tem oferta para isso. Exatamente. Aí você pega o renminbi chinês, puta, até tem tamanho, mas não tem confiança. Exato. Então quem que tem um pouco... Cara, o dólar, o euro você já dá para confiar. O Banco Central do Japão já não dá mais. Exato. Aí você no Japão não dá mais. Tem alternativa. E nessa linha que eu ia falar, teve uma das falas do Lula, que para mim foi mais uma das catastróficas, porque ele fala em alto e bom som para o mundo. Qual foi a cúpula que disse que o dólar é de demanda mundial, a moeda mundial? Então a gente explica para ele, foi em Bretton Woods, em 1944, que desde então o dólar convencionou-se como moeda americana, mesmo em 71, depois que Nixon terminou com a conversibilidade, a confiança é o que lastreia o dólar hoje. Pode mudar ao longo de décadas? Pode. E é uma decisão coletiva, não foi os Estados Unidos que decretou que a moeda dele seria... Não, é livre oferta e demanda. Ninguém impede um país, um Banco Central, ninguém impede o Banco Central do Brasil, da China, de vender todos os ativos em dólar e comprar outra coisa. Gente, nesse sentido, né, a gente vê o mundo onde se negocia com base em interesses comerciais e não afetos ideológicos. O Brasil, nesse sentido, né, na visão ali de vocês, ao tomar um partido muito mais relacionado a países que pertencem ao BRICS, países com regimes autoritários, autocratas, a gente não está sendo pragmático, estaríamos sendo ideológicos nesse sentido, na sua visão, Facuri? Mas eu acho que isso é efeito de uma questão geopolítica maior. O fato do Trump ter mencionado na carta a questão do Bolsonaro e tal, isso não é a causa principal das tarifas. Isso é um efeito de uma causa maior, que é o desalinhamento geopolítico, né, e os Estados Unidos, que aconteceu nos últimos 20 anos, e a tentativa do Trump de realinhar as forças. Porque antes do final da Guerra Fria, geopoliticamente, você tinha um balanço de forças entre o bloco americano OTAN versus União Soviética. Com o fim da Guerra Fria, a Rússia, então, ficou bem mais fraca do que quando ela tinha... Porém, ela se aliou ao longo dos anos com a China, formou um bloco, que depois foi aumentando com países como Irã, etc. E tal. Até a Turquia está um pouco nesse bloco hoje, apesar de ser da OTAN. E a Europa formou a União Europeia, depois da queda do Muro de Berlim, e tentou se fortalecer nessa união. Os Estados Unidos viu ao longo do tempo, o próprio governo americano foi permitindo isso, colaborou para isso. Na década de 90, o principal colaborador da expansão chinesa foi
o sistema financeiro e sistema empresarial americano, que despejou dinheiro na China. A manufatura de tudo mudou dos Estados Unidos para o Japão e depois para a China. Para o Japão na década de 70 e 80 e para a China a partir do meio da década de 90 em diante. Então, esse bloco ficou muito poderoso, né? Uma potência industrial como a China, com uma potência militar como a Rússia se juntaram. A China virou uma potência militar também. Então, o que o Trump está tentando fazer é retornar os Estados Unidos para esse balanço de poder, que estava muito desbalanceado. Os Estados Unidos estavam servindo de motor do desenvolvimento de todos eles, porque emprestava a sua demanda. A demanda americana é que permitiu que a China fosse o que ela é, que a União Europeia fosse o que ela é, porque o americano é o consumidor mundial. O PIB americano é um terço do PIB mundial, não se discute, no mínimo um terço. O PIB de 30 trilhões, o PIB do mundo é 85, é um terço. Então ele está usando isso como arma. Eu uso a demanda americana como arma através das tarifas, eu regulo quem acessa a minha demanda e quem não acessa. Para devolver o poder, balancear de volta para o interesse americano. E o Brasil está no meio desse tiroteio como pequenininho lá, balançando uma arminha 22 no meio de dois caras que estão com um fuzil AK-47. Ele está com a arminha 22 lá querendo ameaçar alguém. E tem isso que tu falou, como é que o mundo relativamente funciona? Ou seja, os Estados Unidos consomem do mundo inteiro e paga isso com dólar, dá dólar. Me dá uma caneca, me dá uma mesa e tal, eu te entrego dólar. E o que o chinês faz com esse dólar? O que o brasileiro faz com esse dólar? Compra treasuries. Que é onde o dinheiro volta para os Estados Unidos. Então, assim, tem todo que investir mundo... e cobra o déficit americano com isso. O pessoal fala muito, exato, balanço de pagamento, né? O déficit comercial americano é gigante, mas o déficit da conta de capitais, superávit na conta de capitais é gigantesco. O dinheiro volta e o balanço de pagamento fecha. Assim. E nesse ponto estratégico que ele mencionou, pensa que, traduzindo, digamos, de forma clara aqui tudo que ele falou com maestria, hoje chegamos ao ponto onde os Estados Unidos têm como inimigo, claro, não vou nem dizer opositor, é inimigo da China, né? E ele depende em grande parte de insumos que pode ser para sua matéria-prima e de base importante para aquilo que ele precisa importar. Imagina se a China fecha para os Estados Unidos. Há uma fragilidade muito grande americana. Então o Trump fala, não, pera lá, eu não vou depender do meu inimigo. Tem até um paralelo. Isso, né? Durante a Guerra Fria, você tinha inimigos que se ameaçavam com mísseis nucleares, mas nunca os Estados Unidos e a União Soviética atiraram. Então o tamanho do conflito entre Estados Unidos e China é dessas proporções. Comercialmente falando, se os Estados Unidos cortar o acesso do mercado à China, ou a China cortar o produto para os Estados Unidos, o mutual assured destruction, a destruição mútua que um pode causar ao outro é muito grande. Por isso que eles escalaram e depois recuaram. O recuo foi dos dois, na verdade. Ficam lá discutindo se quem recuou primeiro foi os Estados Unidos ou a China. Não importa. Porque uma escalada daquela guerra comercial com mais tarifas é mutuamente prejudicial aos dois. Tanto o Trump sabe disso, como o Xi Jinping sabe disso, por isso eles recuaram. A China já está sofrendo hoje um problema de falta de demanda. Nós vimos aí a China com a deflação agora, o último número de inflação foi menos 3,6. Então, quando eu viro e mexe, eu respondo às pessoas me dizem, não, mas dá para inflacionar e sair de qualquer problema. Se dá para inflacionar, não está funcionando na China. Porque a China, com toda a impressão de crédito monetária que o Banco Central da China está fazendo, ainda está sofrendo, começou a piorar o problema da deflação lá. O Japão fez a mesma coisa por 30 anos e agora talvez ele tenha um pouco de inflação. E o mercado está com medo lá, por isso que a taxa está subindo. Mas ficou 30 anos fazendo expansão monetária com os preços em queda, estáveis ou em queda. Então, o problema do mundo continua sendo o excesso de oferta. A demanda hoje ela é totalmente alimentada pelo sistema de crédito e pela moeda fiduciária, que alimenta a demanda porque você realmente, a maioria do país mais consumidor do mundo não tem poupança para aumentar o seu consumo, é o caso dos Estados Unidos. Então, esse é o pano de fundo por trás da guerra comercial. Todo mundo quer produzir e a oferta e a demanda hoje mundial ela está restrita a quem tem acesso a crédito. Eu quero seguir aqui um pouco mais nesse nosso raciocínio, né, sobre os interesses, inclusive de Donald Trump por trás deste tarifaço, mas vou para mais um rápido intervalo. Você que está aqui acompanhando o painel BMC, continue com a gente, voltamos já já. Estamos de volta no painel BMC, retornando aqui a nossa conversa. Facuri, você até traz uma leitura aqui para a gente, né, sobre os objetivos, né, ou talvez os interesses até mesmo deste tarifaço de Donald Trump em relação principalmente à recuperação ali de poder. Eu quero entrar um pouco mais nessa questão, Bruno, olhando, né,
para o cenário como agora. Muita gente fala, Trump vai ceder, vai recuar, tem feito isso, mas o mercado já começa a olhar até os dados de inflação divulgados nesta semana, possam sugerir isso ou não, mas entender um pouco na tua leitura. O mercado ele já começa a colocar ali em conta que talvez Trump recue, amarela, né, como muitas vezes é chamado ali, que Trump deve amarelar? Voltando naquilo de individualização da conduta, né? Quem é o mercado e quem está achando isso? É muito difícil a gente prever. Sinceramente, uma das características que até o momento o Trump mostrou, concorde ou não com o remédio, é a imprevisibilidade. Então ele foi, ele voltou, ele deu mais prazo, ele recuou, ele levou a tarifa até 145% da China, recuou, trouxe a China para a mesa, como ele falou. E de novo eu volto na fatal arrogância. Se a China foi para a mesa de negociação, quem somos nós para acharmos que temos maior poder do que eles? Como você gostei da tua analogia de duas armas potentes e nós ali com um Direngo 22 com estilingue aqui no meio dessa briga. Então eu acho que entender um pouco o mercado nesse momento, eu acho que me dá um certo receio. Até porque a gente está vendo S&P batendo máxima, ontem acho que foi o Dow Jones novamente um fechamento recorde. Me parece, com tudo que a gente está vivendo de riscos no mundo, o próprio risco americano, dívidas, etc., o mercado está sendo um tanto quanto complacente com tudo isso. Pode ser essa questão da oferta abundante de capital, que vai direcionando para algum lugar, múltiplos como a gente nunca tinha visto, mas também nunca vivemos uma era de inteligência artificial que talvez tragam novos múltiplos à tona, não sabemos disso tudo. Mas a verdade é que, baseado no tal do gerenciamento de risco, me parece um pouco precoce nós tentarmos apostar todas as fichas que um lado está dizendo que Trump irá recuar. Eu prefiro confiar na cautela um pouco mais nesse momento, porque, de novo, do outro lado, o Trump ele já se mostrou capaz de ir e voltar. E nesse momento, que em outros países eram problemas, digamos, mais pontuais, comerciais, no Brasil tem um lado ideológico, como a gente estava falando. Tem um lado político extremamente exatamente. E o lado ideológico, ele é um sintoma da questão geopolítica. Sim. O sintoma, por exemplo, a queixa do Trump em relação ao que está acontecendo no julgamento do Bolsonaro, ela não é a causa principal. Ele é um sintoma da causa que ele quer atacar, que é o desalinhamento geopolítico. Ele quer realinhar o hemisfério sul ocidental aos Estados Unidos. Porque esse alinhamento sempre existiu, desde a Segunda Guerra, que o último a flertar duramente com o eixo foi o Getúlio. Né? O Getúlio flertava com o nazismo, até que ele foi alinhado aos interesses americanos, ou se não, teria graves consequências. Né? O Roosevelt deu esse recado para ele, ele voltou e se alinhou, e ainda bem que se alinhou, porque ficamos do lado, né? Ninguém imagina o que seria o Brasil se tivesse alinhado ao nazismo e ido junto para o buraco com eles. Então, nesse caso, a estratégia do Trump, o objetivo é essa, realinhar o balanço de poder no Ocidente. Né? Durante a Guerra Fria, existia sempre um conceito, né, de zona de retaguarda, que as armas nucleares eram permitidas, o Paquistão tem arma nuclear, a China, nunca as potências permitiram que o hemisfério sul tivesse armas nucleares. Porque numa questão de conflito, se você deixar o hemisfério sul ter arma nuclear também, e você tiver um conflito, você vai ter o mundo inteiro poluído pelaquela fumaça. E na questão de retaguarda, se precisava que pelo menos o hemisfério sul, o anel tropical, tivesse livre daquilo, para que, num caso de um conflito, você tenha alguém que vai produzir o alimento para o mundo. Depois que terminou esse problema, na década de 80, que acabou a Guerra Fria, os sistemas de defesa foram criados e você podia garantir que você não sofreria os efeitos de um ataque nuclear, foi meio que abandonado esse conceito. Né? E agora o Trump está trazendo de volta, talvez, na questão geopolítica, a importância de ter o hemisfério ocidental alinhado. Will, nesse sentido, né, Trump impondo tarifas, desafiando aliados, atropelando até a lógica econômica nesse sentido, para depois chamar todo mundo à mesa ali para negociar. Até perguntei pro Bruno, né, em relação ali ao taco trade, né, que parece que ficou aí uma marca de Trump. Nesse sentido, o que ele, na sua visão, realmente tem buscado, né, com isso, e o quanto você enxerga, de fato, o mercado precificando da forma correta ou não, ou subestimando talvez essa lógica aí de Donald Trump no sentido de recuar quando a gente vê o preço dos ativos mostrando isso? Claro. Vamos lá. A precificação de ativos sempre pode ser questionada, né? De fato,
É estranho você ver com guerra, com tarifa, com incerteza, com tudo, o S&P lá nas máximas históricas. Mas quando você pega, obviamente, você consegue achar algumas justificativas, né? Não quer dizer que esteja correto, mas você justifica pelo retorno sobre o patrimônio líquido dessas empresas. O Google lá lucrando 100 bilhões de dólares é um negócio impensado, né? Com uma taxa de retorno muito elevada, com uma economia que ela vem caminhando para continuar se desenvolvendo com muito investimento em AI, com AI parecendo algo muito parecido com o que foi a internet, né? Você faz aquela proximidade. Você está investindo ainda muito em infraestrutura no atual momento, você está falando em data center e chip. Da mesma forma que a gente falava em modem, em cabo de fibra ótica, para depois a gente pensar em comprar um livro caminhando na rua com o celular. Isso não é impensado, né? Não tinha como. Tinha que ir para casa, ter um modem decente com acesso à internet e por aí vai. Então, assim, a gente está recém desenvolvendo a infra do AI que eventualmente vai gerar muito impacto lá na frente. Agora, uma coisa que eu vejo que às vezes aqui se comenta errado, ou se tem muito essa percepção, né? Fim dos Estados Unidos, o Trump brigando com todo mundo, o colapso do Império Americano e tudo mais. E parece que o Trump também fica atirando para tudo que é lado, né? Parece que ele está com... acordei hoje, vou tarifar o Brasil, sei lá. Não, não é, tem um plano, tá? Existe um plano. E o outro ponto é que e aí você pode questionar o plano, você pode achar que o plano vai dar certo ou errado, mas dizer que o Trump não tem um plano, que ele não está fazendo de forma coordenada diversas ações é uma ingenuidade tamanha, né? E aí, assim, enquanto a gente fica discutindo essas coisas, né, falando em desdolarização e tudo mais, os Estados Unidos continuam crescendo, investimentos continuam sendo feitos, o petróleo dessa nova geração, né, quantidade de dados, informação, isso continua estando lá nos Estados Unidos, os principais data centers estão lá, as principais empresas estão lá, crescendo, gerando empregos, por aí vai, independente das tarifas. E da mesma forma que a internet varou o governo do Clinton 1, Clinton 2, Bush, Obama, Trump, daqui a pouco a inteligência artificial e tudo que as empresas americanas vêm fazendo vão continuar acontecendo depois do Trump. O Trump tem mais 3 anos e meio de governo. A gente pode ficar criticando e tudo mais, mas enquanto isso, a economia americana, a roda continua girando, tá? E para acabar, sempre lembrar também, a gente falou de soberania, o Trump ele foi eleito dizendo o seguinte: se eu for eleito, eu vou controlar as fronteiras. Eu vou botar um monte de gente lá para não entrar mais tanto imigrante assim. Se eu for eleito, eu vou cortar benefício social. Se eu for eleito, vou tarifar todo mundo. Se eu for eleito, eu vou diminuir imposto. Foi exatamente tudo que ele está fazendo até agora. Ele não mentiu, não teve nenhum estelionato eleitoral. Ele falou que ia fazer, uma parte relevante dos Estados Unidos votou, é isso mesmo, eu acho que tem que cortar benefício do Medical ID, eu acho que tem que cortar imposto, eu acho que tem que fechar mais a fronteira mesmo. Votou, ele foi eleito e ele está entregando aquilo que ele prometeu para os americanos. Quer concluir, Facuri, nesse sentido? Ou eu posso... A gente pode não gostar e discordar, né? Acho que a conclusão está bem resumido. Apenas as consequências, né, desse realinhamento, né, que o mercado não estão nos preços, não está no preço nem do mercado brasileiro, nem de nenhuma das bolsas do mundo, acho que precifica o tamanho do impacto da inteligência artificial no resto dos mercados. O impacto, assim, do ponto de vista da renda, o ganho de valor que elas trazem é exatamente como o texto do Schumpeter ensinava. É um evento extremo de destruição criativa. Porque o que você traz com a inteligência artificial, o que vai destruir de trabalho convencional e vai substituir e você vai ter um realinhamento nos próximos 20 anos, 25 anos, da mão de obra para outro tipo de trabalho. Você não vai ter mais aqueles call centers com 3 mil pessoas, até os data centers, centros de programação que tinha lá 500 programadores, meia dúzia de programadores e IA. Então até certos empregos qualificados vão ficar obsoletos. Isso não está nos preços da maioria das ações convencionais que a gente vê aí. Podemos ter uma surpresa, inclusive, no mercado com isso. Eu vou para mais um rápido intervalo. Rapidinho, a gente volta dentro de 2 minutos. Você que está aqui acompanhando o painel BMC, continue com a gente. Voltamos já já. Estamos de volta aqui no nosso painel BMC. O Will falou agora há pouco aqui pra gente que existe um plano, uma estratégia, né, por trás dessas ações de Donald Trump. Eu queria entender, o Brasil, existe um plano
por trás das reações, inclusive, ali do Brasil, Bruno, ou até pensando aqui um pouco mais, né? Estávamos falando em data center, o próprio Facuri trouxe aqui. O Brasil teria todos os atributos, né? Até para sediar, receber grandes data centers. Qual é o plano do Brasil nesse sentido para dar certo? Então, sabe quando o Will estava falando? Eu achei interessante, porque eu concordo 100%. Claro que tem um plano. Você vai subestimar o Trump, você pode gostar ou não dele, mas olha quem é o Trump, como ele foi de empresário, o que ele fez como político, ser presidente dos Estados Unidos mais de uma vez, ou seja, não vai subestimá-lo. Estamos falando de novo como dos Estados Unidos e não do Congo, com todo respeito ao Congo. O Brasil, quando você falou que o Trump está fazendo exatamente o que ele fez, me remete aqui uma coisa que eu falava logo depois que o Lula foi eleito. Eu diria que pela primeira vez na vida, o Lula não mentiu. E ele falou a catástrofe que ele ia fazer e ele está fazendo. Só que em meio desse caminho ele falou que ia gastar mais, que gasto é vida, que... Ele falou tudo isso. E resolveram, assim mesmo, optar por ele. De novo, esquece o outro lado. Resolveram, mesmo assim, optar por ele. Então, nós temos que pagar o preço daquilo que, pela primeira vez na vida, que eu acho que ele falou a verdade e está fazendo. Só que no meio de tudo isso, Paula, vieram vários fatos em um mundo muito mais complexo que eu acho que ninguém imaginava. Várias guerras que foram explodindo, vários outros problemas do gasto fiscal que realmente foi muito maior, talvez o incremento da dívida frente ao PIB do que se imaginava. Estamos falando até o momento, se não me engano, de 7, 8 pontos percentuais da dívida que já incrementou. Em quanto tempo? 2 anos e meio de governo que ele tem? Sem pandemia. Sem pandemia, sem pandemia. Ou seja, é impressionante o nível de gasto, fora os gastos parafiscais, que a gente já falou aqui em várias outras ocasiões. Portanto, eu acho que a gente tem que entender o seguinte, e é difícil, e aqui eu deixo até reflexão para vocês opinarem também, assim. Quando a gente fala que não tem um plano, eu acho que o Brasil, o Lula, não tem um plano sob o ponto de vista de transformar o Brasil em um país relevante no cenário global. Mas a gente está pensando num plano nesse sentido, ou nós estamos pensando num plano de projeto de poder, que na minha opinião não é Lula 3, é continuação de Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, teve o evento do impeachment que eles não esperavam, teve ali o governo do Bolsonaro com pandemia e eles voltaram. Portanto, me parece que é uma sequência de atos de sequestro de instituições públicas ao longo dos anos, desmoralização da própria educação e da saúde, incremento brutal do número de dependentes de assistencialismo, que você tem uma porta gigantesca de entrada e uma porta muito pequena de saída, criando aqueles bolsões de dependência gigantesco aqui dentro. São pessoas que hoje estão chegando no mercado de trabalho, que quando eram crianças no Lula 1, poderiam ter tido a oportunidade, se o Lula tivesse bom plano, de investir o superávit gerado por conta da China, das exportações, dos commodities altos, em produtividade no país. Mas não, nós descobrimos para onde foi todo esse superávit. Bilhões e bilhões em petrolão, mensolão e etc. Tudo isso fez com que essa geração que está chegando no mercado de trabalho, que era recém-nascida no começo dos anos 2000, essas pessoas já não têm mais capacidade de entrar no mercado de trabalho que demanda conhecimento e inteligência artificial e 30%, segundo o próprio IBGE, é analfabeto funcional no Brasil. Como é que você coloca essas pessoas no mercado de trabalho? Então eu acho que nós temos uma alta dependência de uma mão de obra completamente desqualificada e pessoas que estruturalmente passaram a depender de assistencialismo. Para mim, tudo isso é um plano. Infelizmente, é um plano que leva ao empobrecimento ainda maior do país, né? E volta e meia eu uso exemplo de palestra, assim, que a gente, às vezes, no Brasil, a gente fica convicto, assim, mas a gente não vai virar uma Venezuela, a gente não vai virar uma Argentina, como se isso fosse algo muito bom. Eu pergunto, mas quando é que a gente vai pensar em virar o Canadá ou a Austrália, assim, em termos de desenvolvimento, conhecimento, ou fazer o salto que a Coreia deu, né? A Coreia é sempre usada como exemplo, lá na década de 50, Brasil e Coreia é parecido, aí a Coreia dá um salto e o Brasil fica para trás. Nova Zelândia. Quando que a gente vai falar disso? A gente fica, mas a gente não vai virar uma Venezuela. E a gente tem todos os atributos para dar certo, no sentido, né? Exatamente. Como se isso fosse grande coisa, e não virar Venezuela. Assim. Não, a gente não vai cair no precipício. Pô, que bom. A questão é que para você manter o poder, se o objetivo do governante é plano de poder, não plano de nação, quanto mais empobrecimento da nação, mais fácil de manter o poder. Como já dizia Maquiavel. É o desarmamento, desdolarização, empobrecimento, depender do Estado. Se o Estado é o ente mais importante de um país, como economia, quando você tem um setor privado forte, a classe média forte,
você favorece, por exemplo, uma alternância de poder, favorece tudo. Se você tem um plano de permanecer no poder, e nós estamos indo para o 5º mandato de PT, né? Sem contar a interrupção da Dilma, 80% do século é governado pelo PT. Então, exatamente. 5 das últimas 6 eleições ganhas pelo PT. E projeto de permanecer no poder que eles têm envolve você como eles já declararam, eliminar a classe média, né? Não ter classe média, você ter o setor empresarial é um setor que tem aquela coisa dos campeões, que eles escolhem quem são, né? Muito dependente do crédito público. Então, você trava a economia, o setor privado, e você não vai atingir o desenvolvimento do país, nem a riqueza da nação. Assim. E favorece a permanência no poder de quem quer uma estrutura de poder e não crescer. Por isso, só para finalizar, ele tem um plano. A questão é que nós não concordamos com o plano dele, porque a gente pensa em um país mais desenvolvido, e ele pensa em controle. Gente, e só para a gente contextualizar, né, nesse sentido como um todo do plano, inclusive ali Brasil, talvez um dos planos do governo é contar também com o Supremo Tribunal Federal no sentido do que a gente está vivendo do IOF. A gente tem aí, né, uma discussão, um Supremo tentando intermediar nesse sentido, mas o Executivo ele tem um respaldo, muitas vezes, de uma terceira instituição. Como que vocês enxergam, só para a gente finalizar, né, essa discussão como um todo em torno do IOF, que é um imposto sendo usado para arrecadação, que ele não é arrecadatório, mas ainda assim talvez uma segurança ali do próprio governo em arrecadar com o apoio aí de uma outra instituição, Bruno? Bom, vamos lá. Eu acho que tem um ponto importante aqui. Eu, como economista e profissional do mercado financeiro, me sinto mais à vontade de falar isso. Então, eu vou replicar opiniões de alguns juristas que eu fui atrás para entender, para opinar sobre isso. O Superior Tribunal Federal ele não nasceu para ser um órgão mediador, uma câmara de arbitragens. Ele está lá, tecnicamente, para ser o guardião da Constituição. Julgar questões constitucionais. Acabou. Ponto não final. Nem julgar ação criminal. Exato. Nos Estados Unidos eu fui atrás de alguns dados. A Suprema Corte Americana julga entre 60 e 80 casos no ano. A do Brasil no ano passado foram 100 mil, quando 81% dos casos foram decididos monocraticamente. Nessa semana, nós vimos o Barroso emitir uma carta contra as tarifas do Donald Trump. Aqui cabe um ministro do Supremo Tribunal Federal, uma corte técnica, entrar numa pauta política, pegar um microfone num evento da Uni, gritar vencemos o bolsonarismo, perder o Mané, ou seja, já há ali uma mistura entre os poderes claramente. E aí fica muito claro que o Supremo Tribunal Federal, ele vem ajudando nessa pauta do IOF, o próprio Lula, até mesmo o Lula quando vem a público e diz, sem o STF ou sem o Judiciário eu não consigo governar, porque o Legislativo me veta. Mas o Legislativo tá lá para isso, ele foi eleito pelo povo. Então, como assim? Ou seja, ele está assumindo que ele se alinha muito mais à Venezuela, à China, onde o Legislativo não legisla e ele vai lá e decide o que quer. Então, é um momento muito triste, é um momento muito complicado que o Brasil vive, que eu acho que o grande ponto, eu que estive na Venezuela 3 vezes, uma produzindo documentário lá, com o Brasil Paralelo, eu falo e menciono o que o Will falou. O Brasil vai virar uma Venezuela? Talvez institucionalmente e juridicamente a gente já deu os primeiros passos para nos tornarmos como a Venezuela começou aquele processo. Eu não acho que o Brasil vai chegar no cenário econômico da Venezuela, não acho isso. Mas institucionalmente e juridicamente nós estamos vivendo um momento muito estranho, hein? Muito estranho. Para a gente finalizar, inclusive, o Facuri, o Bruno trouxe ali o número, né, os dados da quantidade de julgamentos da nossa corte. Esses são dados oficiais da Suprema Corte Americana e da brasileira. Então, eles talvez estejam usando inteligência artificial nesses julgamentos, né, para ter um número tão grande assim há mais tempo. Facuri, para a gente finalizar aqui, queria que você trouxesse as suas conclusões finais e, de certa forma, também a sua opinião, né, diante desse impasse, talvez, que a gente ainda tem aí pelo IOF pela frente. Em relação à nossa primeira discussão das tarifas, eu acho que esse momento é um momento de maior reflexão na nossa classe empresarial e na nossa classe econômico-financeira, na Faria Lima e nas pessoas que cuidam do setor financeiro. Eu acho que é um momento de reflexão, de avaliação, né? Porque eu acho que o efeito dessas tarifas é muito mais um efeito para que os primeiros afetados, né, que são os exportadores, certas indústrias, e ainda não chegou no setor financeiro diretamente, para um momento de reflexão, avaliação, quer dizer, o que vocês querem?
para o futuro do país. Porque nós sabemos, diante de tudo que nós falamos aqui, que as consequências tendem a piorar se deixar essa escalada, né, do Brasil contra o mundo ocidental, contra os Estados Unidos principalmente, continuar. Então, eu acho que é o momento da classe empresarial, da classe financeira, sentar para refletir, né, se antes eles não davam muita atenção para isso, e para a posição do governo brasileiro, porque estou pensando só nos meus negócios aqui, no meu contrato aqui com a Europa, com a China. Pensa que no curto prazo, um problema de longo prazo no Brasil vai acabar virando curto prazo no futuro. Então, isso é uma primeira reflexão que eu faço. Em relação ao IOF, o Bruno já falou tudo. Mais uma vez, uma decisão judicial anula os poderes do Congresso. Então, o nosso Congresso está virando, basicamente, uma decoração no Brasil. Uma estrutura de salários, de cargos, de gabinete, que, na hora que tem que atuar, ou não atua, ou tem a sua decisão anulada. Talvez agora aumentando o número de deputados melhore, né? Pode ser. Então, assim, eu vejo que a gente não tem um Congresso atuante. A última vez que eu vi o Congresso definir rumos do futuro do Brasil mesmo, de verdade, sem que alguém pudesse revogar, foi durante a gestão do Eduardo Cunha e do Renan Calheiros, que saiu o impeachment mesmo. E depois disso, nunca mais vi o Congresso atuar de forma contundente com suas funções institucionais. Eu ia precisar pegar esse gancho aí, disso, uma coisa que o Bruno comentou, né, de falar muito e tudo mais, até do Lula tá falando, né, e até dos dois lados, cara, o que a gente precisa é de administradores que trabalhem, né. A gente pode criticar aqui o Temer, mas ele ficava quieto, e quando abriu a boca também falou a bobagem que falou e gerou tudo o que aconteceu, mas ele era um cara que falava pouco, aparecia pouco e botava o Congresso para trabalhar. Ele mesmo falou em Portugal, vocês falaram, né, da inabilidade atual política de executivo e legislativo conversarem para definir alguma coisa. Ele tem que tentar chamar o judiciário, e o judiciário que acaba definindo tudo, né? Então o que a gente precisa é um pouco mais isso, e dos dois lados, porque a gente morria de medo também quando o Bolsonaro abria a boca, né? Essa que é a verdade. Volta e meia ele largava umas assim que dava aquele frio na espinha, né? O Paulo Guedes vai desembarcar desse governo, meu Deus, o que vai ser? Então, assim, a gente precisa de alguém que trabalhe e fale menos, essa que é a verdade, né? Com a cabeça... E eu acho que nisso eu tenho uma visão positiva, acho que existe uma certa mudança ali na classe política brasileira, acho que com uma visão um pouco melhor. Você tem vários nomes que a gente pode citar, né? Com uma cabeça mais interessante prospectivamente. Teve um podcast recente do Marcos Lisboa abordando isso também, da mudança sociológica, né? Você pega o protestantismo crescendo nas bases que antigamente eram do PT, e esse cara não quer tanto assistencialismo, ele é contra o governo, ele é mais pró-iniciativa liberal, privada e dele. Então isso me dá um certo otimismo com o Brasil, naquela linha de, por mais que as nossas instituições comecem já num caminho ruim, eu acho que a gente tem espaço para retornar. E eu sempre falo, e até para finalizar aqui, aonde eu vou no Brasil, e a Avenue levanta muito essa bandeira, né, do indivíduo, acessem mercados globais, né? Dolarizem parte da sua vida. Esquece esse negócio de desdolariza, tá? Não cai nessa, pelo amor de Deus. Na dúvida, dolariza, né? Dolariza um pedaço relevante, porque a sua vida ela já é dolarizada, o seu consumo, e eu não falo do iPhone nem da viagem para Disney, eu tô falando do café, ele é dolarizado, né? É uma commodity, o bolo de fubá, o milho, é uma commodity dolarizada, tudo isso transportado numa gasolina, que é uma commodity, por aí vai. Então a nossa vida ela é global, a gente tem passivos que são dolarizados, a gente precisa de ativos que são dolarizados. Porque se a gente ficar no canto da sereia só do CDI, a gente vai ficando mais rico numa ilha cada vez mais pobre, né? Então pensem bastante sobre isso, e a gente não controla a decisão do institucional, a gente não controla muito o legislativo e o executivo, por mais que a gente vote neles. Agora, a gente controla o dinheiro que está no nosso bolso e a segurança patrimonial da nossa família. É isso que você consegue fazer, é isso que você consegue controlar e é isso que consegue proteger. Ainda. Exato. Daqui a pouco nem isso. Ainda. Mas tá certo, gente. Quero agradecer. Obrigada. A gente tem que rir, né? Muitas vezes para não... É isso, exato. Se for analisar friamente aqui a situação, como o Facuri acabou colocando, ainda controlamos o nosso dinheiro, mas é triste por um outro lado. Mas eu quero agradecer, sempre gosto de terminar aqui para cima a nossa conversa. Obrigada, Will. Prazer ter aqui com a gente. Obrigada, Facuri. Obrigada, companheiro Bruno Musa. Até semana que vem. Até semana que vem, Paula. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Valeu. O painel de hoje fica por aqui. Obrigada também pela sua audiência. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.